Bem, olá, meu nome é Hayato. Eu vim fazer esse vídeo, que eu não sei quanto tempo vai durar, mais ou menos, uma média, porque isso aqui é puramente uma conversa. Eu vou deixando uma gameplay atrás, pelo menos pra vocês verem, né, caso queiram assistir e tudo mais, mas eu queria muito conversar sobre o fator dependência emocional. Muita gente tem, inclusive eu mesmo, eu sou uma pessoa muito difícil de lidar por causa disso. Eu sou um tipo de pessoa, nossa, que Nem, eu não admiro como eu sou em um relacionamento, isso é fato. Mas é algo que eu vejo que muita gente não pensa nem como pensar em lidar. Eu quero dizer com isso? É que parece que pessoas só aceitam hoje em dia o fato de terem essa dependência em vez de pensar em tratar. Claro, eu não tô, tipo, julgando essas pessoas pelo fato, mas é algo que eu vejo e eu acho engraçado. Porque eu estava em um relacionamento, né, até agora há pouco, que eu acabei desenvolvendo, né, sem querer, essa dependência. E, cara, em certo momento eu tava simplesmente tão mal, tão triste por o simples fato de não receber um oi, um tchau, ou a pessoa minimamente querer conversar, o teu próprio tempo dela, que você, tipo, começa a ficar doente. Você começa a ficar doente. Como que pessoas assim, não falando sobre pessoas na qual, né, eu estou citando pessoas que não querem tratar. Eu estou falando mais de pessoas agora que simplesmente admiram o fato de ter dependência. Isso pra mim é tão ridículo, tão idiota, que é um negócio que faz mal pra ambos, querendo ou não. É, E eu sou, querendo ou não, uma prova viva disso. Já que meu namoro terminou por causa dessa própria dependência. Então, eu acabo muito pensando sobre como que essas pessoas têm uma ideia tão assim. Que eu entendo você querer passar muito tempo no lado da pessoa que você namora, que é o certo, sabe? É o que você tem que querer. Mas também tem que ter esse limite. Eu acabo pensando, tipo, agora, especialmente que passou, já são uns 4 dias que isso passou, e eu consegui ter uma visão melhor. Eu tô há 4 dias, né, pensando, como eu posso dizer? Tentando melhorar esses pontos na qual eu realmente estava muito ruim. E eu percebo, mano, que muita gente, a própria internet na qual, né, tô gravando esse vídeo, simplesmente romantiza ao máximo. Não percebe o quão ruim é, o quão é bom você precisa ter esse tempo, até pra você, né, pessoa que tem essa dependência. Simplesmente é importantíssimo pra sua saúde mental. E eu não tô falando isso como alguém, tipo, ai, eu sou um psicólogo, eu sou um alguém. Eu estou falando isso como alguém que tem essa dependência. Eu ainda estou, né? Eu estou querendo sair dela, mas estou falando como alguém que ainda tem. Então, cara, pra mim a coisa mais difícil é passar um tempo sem receber, tipo, uma mensagem da pessoa na qual, né, eu namorava. Eu tô tendo que superar isso, de fato de não poder mais receber essas mensagens. E o quanto que isso dói não tá escrito. Não é uma dor normal, é uma dor que simplesmente faz você surtar. E eu queria saber muito como pessoas simplesmente romantizam esse ponto, cara. Fala assim, nossa, eu queria que alguém tivesse dependência de mim. Ah, eu queria que alguém que eu pudesse ter dependência e a pessoa não me julgar. É que é impossível não julgar. Ainda mais pelo fato de que vai machucar. Não tem um jeito saudável de lidar. Só se a pessoa realmente viver 24 horas para essa pessoa que tem essa dependência. Só que eu acho difícil alguém ter tanto tempo, especialmente no mundo onde as coisas vão puramente mais caras e mais caras. Então, é algo muito louco. E eu percebo pela minha própria experiência que, querendo ou não, você acaba exagerando. E você vai pensando ainda mais sobre o seu exagero. E vai percebendo ainda mais partes que você próprio exagerou. E você vai ficando com medo de você mesmo, porque você não sabe como você vai realmente agir no relacionamento. Claro, a pessoa vai entrar no relacionamento sabendo que tem esse perigo. Porque
Qualquer um pode ter. Até as pessoas mais bem resolvidas na vida vão ter, querendo ou não, alguma hora. Porque vai ter aquela pessoa que você vai querer passar o tempo inteiro e você vai tentar fazer isso, porque na sua cabeça é bom, sendo que não é. E isso também influencia muito na cabeça de quem tem pouca confiança. Eu tenho um pouco de dificuldade em confiar em outras pessoas. Então junta isso mais o fator de ter dependência, então você pensa que, em vez de pensar, tipo, a pessoa que eu namoro tá tirando um tempo. Não, você pensa, meu Deus, tá me traindo, meu Deus, falando com outra pessoa. E você vai pensando, e vai pensando, e vai pensando. E sua cabeça não para um minuto, porque você não tem uma mínima resposta, enquanto a pessoa, sei lá, tá dormindo. Então, eu penso muito sobre isso, sobre esses casos. Porque como uma pessoa que tem dependência, uma pessoa que tá tentando tratar essa dependência, eu acabo vendo em outras pessoas isso. Eu acabo sentindo estranho, porque eu vejo que eu sou assim. Eu sou uma pessoa assim. Eu simplesmente sou, mesmo não querendo ser. Porque eu nunca quis ser dependente de alguém. Meu sonho é sempre ser independente, conseguir fazer eu por eu mesmo. Mas o ponto que me dói é eu não conseguir ser eu mesmo. Porque eu preciso de uma resposta de um alguém, sendo aleatório. E o problema não é só dependência em namoro, é em tudo, seja amizade. O fator de você parar e ter que depender de puramente uma pessoa, sem você ter conexões, ou você se negar a ter conexões novas, não fala tipo de, vou dar bola para aquela pessoa que tá namorando, ou aquela pessoa que deu em cima de mim enquanto eu namoro. Não, eu tô falando, tipo, sei lá, uma amizade nova, alguém pra conversar, tá ligado? Tipo, chegar no chat de um jogo, bater papo com alguém, isso não é um problema. E pra pessoa que tem dependência, vai, porque pra ela vai ser traição. Porque pra ela não quer que a pessoa que você namore faça isso. Então, pontos que eu vejo que realmente que eu copiava, não copiava, mas tinha, né, querendo ou não, que me faziam sentir mal comigo mesmo. Mesmo eu não percebendo, né, que eu tava desenvolvendo essa dependência, você acaba percebendo que você também tá mudando. Claro, isso também depende muito da forma que a outra pessoa age, né? Tipo, se a pessoa é muito ausente com você, você vai acabar estranhando também, sendo dependente ou não. Mas nada justifica o fato de você depender da sua própria felicidade a outra pessoa, tá ligado? Tipo, tudo bem você querer que você seja feliz com outra pessoa. Não tô falando que não é pra ser isso. Mas você depender puramente da sua felicidade em uma pessoa é muito estranho. Porque você tem amigos, cara, você não se diverte com seus amigos. Então, tipo, eu penso em situações assim que a gente simplesmente, a gente, eu falo, pessoas que sentem, né, esse problema igual eu. Ou não que sentem, mas tem, no caso, né? Tem esse problema, simplesmente não aceitam. E pensam que estão tratadas. Pensam assim, porque na verdade você nunca trata isso. É difícil você tratar isso por ser algo muito situacional. Você obrigatoriamente tem que estar namorando com alguém, você obrigatoriamente tem que ter uma pessoa que te faça sentir aquele bem. Em resumo, você precisa de tudo esteja organizado para que só aquela pessoa, sendo que dificilmente vai ser assim. Fora que muitos relacionamentos vão ter aquelas conversas no início onde vão explicar tudo. Mas acabou acontecendo, porque você vai achar alguma coisa estranha e vai claramente puxando e puxando e puxando. Falo isso por experiência minha, que foi o que aconteceu. Você acha que aconteceu alguma coisa estranha e vai cada vez piorando o que acontece na sua cabeça, e você vai pensando e pensando e pensando, assim até o ponto de surtar. E você simplesmente passa mal, você vai passando mal, não vai percebendo, mas você vai passando cada vez mais mal, mal e mal e mal. E durante essa situação vai acontecer ainda mais coisas ruins. Porque é assim que é a vida. E você simplesmente vai ignorar as outras coisas ruins pra tratar esse único, entre aspas, ruim, que seria o fato da pessoa não te responder, ou não falar com você, ou não querer, só querer ter um tempo.
Não tô falando pra, tipo, não conversar também, ou, meu Deus, passar 7 horas sem falar com a pessoa pra daí falar. Mas eu tô falando das pessoas que buscam 24 horas a atenção da outra. Tipo, 24 horas conversando, conversando e conversando com a mesma pessoa, sem ao menos dar uma pausa pra, tipo, ver a vida. E mesmo assim, se você faz isso, tipo, que eu estou falando de pausa, você ainda é suscetível a ter essa dependência. Não por se apegar, mas sim pelo simples fato de se apaixonar demais. E quando eu falo demais, não tô falando demais, tipo, ai meu Deus, eu amo. Eu tô falando demais ao ponto de ficar doentio, tipo, não querer que essa pessoa converse, porque pra ela é você e você, tá ligado? Isso é meio doentio de certas partes, que eu acho. Eu acabo sendo muito cético, né? Porque eu sou uma pessoa querendo não ciumenta. Eu não vejo problema no fato de uma pessoa ser ciumenta. É normal ter ciúmes. Ciúmes é um sentimento e todos nós sentimos. Mas eu sinto problema no quesito você exagerar nisso. Que nem um exemplo. Eu sou uma pessoa que tem ciúmes de roupa, isso é fato. Se a pessoa tiver uma roupa muito curta, eu vou acabar me sentindo um pouco mal. Mas não sou eu que controlo. Você tem que parar pra perceber que não é você que controla, não é você que pensa, não é você que faz. O seu papel é amar e cuidar, e beleza, você tá tentando, só que isso não é cuidar, tá ligado? Isso é puramente passar acima do limite, porque, de novo, é só uma roupa. Não tem por que você ter ciúme de uma roupa, não tem por que você ter ciúme de uma pessoa. Se a pessoa realmente começar a agir estranho com a pessoa que você namora, daí sim é normal. Mas se é só, tipo, um amigo, um colega realmente agindo como colega e amigo, por que tantos ciúmes? E é isso que, tipo, me pega, porque eu sou ciumento. E eu realmente eu tenho que parar e pensar do porquê eu estou com ciúmes dessa pessoa, o porquê eu estou com ciúmes dessa coisa. Porque muitas vezes não vai fazer sentido pra você se você parar e pensar. Você vai pensar, nossa, por quê? Você vai parar e refletir pra você mesmo. Porque simplesmente não faz sentido. É um ciúmes que não é, eu não vou falar que é ciúmes bobo, pois nenhum sentimento é bobo, mas é algo fútil, entre aspas. Porque também não é perca de tempo, mas sim algo que, se você parar pra pensar em 15 segundos, você resolve. Ou você parar e perguntar. Então, é algo que eu paro e penso e, tipo, eu quero que, pelo menos assim, igual esse vídeo, pessoas entendam o que eu penso e achar pessoas que pensam igual, para ver se meu ponto de vista também está certo sobre tudo. Não sobre tudo, mas, tipo, nesse quesito. Daí, eu também vejo que, tipo, a gente entra muito em crise. Gente, eu falo pessoas, né, que sentem independência igual eu. Entra muito em crise, achando que vai acontecer alguma coisa, vai estar esperando alguma coisa. Sempre é algo a mais, nunca é só estar aproveitando ou estar conversando. É sempre, se está quieto demais, algo de ruim vai acontecer. Sendo que às vezes não é. Às vezes é só você parar e pensar, tipo, caramba, será que isso realmente é errado? Será que isso realmente está estranho? Será que isso realmente é o que parece? Será que isso realmente é o que eu estou pensando? Você pensa por 10 segundos e você pode ter sua resposta, tá ligado? Você não precisa pensar demais, é só agir. Que nem uma situação. Eu tinha acabado de ver algo estranho. Eu estou falando uma situação minha, no caso. É... Eu tinha acabado de ver algo estranho na conta da pessoa que eu namorava. Beleza. Eu, em vez de, né, serem uma pessoa inteligente, ir lá perguntar, eu acabei guardando pra mim. Algo que não é muito bom quando você realmente faz isso. Porque se você já é justamente uma pessoa com dependência emocional e puramente não faz questão de tratar o que vai possivelmente fazer você piorar, é idiota. É simplesmente burro. É agir sem pensar. E você pensar, nossa, mas vai incomodar. Vai incomodar, mas é algo que é bom pros dois. Porque são dúvidas que você precisa sanar. Porque senão a sua dependência só vai piorar. Porque na sua cabeça, se você viu algo estranho, você vai pensar, meu Deus,
vai me abandonar, não vai querer mais falar comigo, ou vai estar me trocando, ou vai estar fazendo tal coisa. Sempre algo que vai sempre a mais além do que realmente é, porque você não vai conseguir parar e pensar. Por isso que é importante você primeiro perguntar, daí você para e pensa. E também algo muito bom, que pelo menos me ajuda, é julgar as suas ações. Não tô falando no quesito, tipo, fazer um tribunal. Mas você parar e, tipo, beleza, isso que eu estou fazendo é correto? Eu ir lá, perguntar, estou indo pra, exemplo, no caso, eu estou namorando uma pessoa e essa pessoa está indo pra algum lugar. É correto eu querer que essa pessoa não vá? É o certo? É o que uma pessoa saudável faria? Porque, querendo ou não, pessoas que sentem ou têm tendências a sentir o que a gente chama de dependência emocional não são pessoas saudáveis. Não são. Pessoas como eu não são pessoas saudáveis. Isso é um fato. Nós criamos dependência justamente pelo fato de conseguirmos sentir saudáveis perto de um relacionamento, sendo que não é o correto. Porque não somos saudáveis assim. Somos saudáveis justamente aprendendo a não depender de uma pessoa ou não fazê-la como nossa deusa. Coisa que pessoas, com exemplo, eu faz quando estou no relacionamento e é algo muito sério, é algo muito realmente, como eu posso dizer em palavras, algo que eu pretendo levar a vida toda. Eu começo a tratar a pessoa como se fosse a pessoa que manda na minha vida. Claro, há coisas que eu vou parar e ouvir, tipo, eu estou com ciúme de tal pessoa. Beleza, eu vou lá e bloqueio, no caso. Porque não há problema disso. O problema é você não começar, tipo, eu não quero que você vá à praia. Eu não quero que você vá a algum canto. Porque é simplesmente controlar a vida de alguém que você não pode. É uma pessoa. Essa pessoa não depende. Você não é a pessoa que vai. Não é você que fez ela nascer. Não é você que, assim, ninguém pode controlar a vida de uma ou outra pessoa. Porque é outra vida. Não é o seu coração que bate por aquele corpo. Não é o seu cérebro que pensa por aquele corpo. Então, é errado você querer depender e mandar em algo que puramente não é seu. E também não é certo você depender de algo, seja químico, sentimental, hormonal. Hormonal, no caso que eu falo, é se, tipo, viciado em adrenalina ou algo que libera do próprio corpo, assim. Não é certo você depender de nada. É bom você aprender-se você mesmo. E simplesmente entender que a vida não é nada mais e nada menos que puras escolhas que a gente pensa que são sérias. Eu falo isso por uma pessoa que leva a vida justamente de uma maneira muito séria. Eu sou uma pessoa que, claro, eu brinco, me divirto, mas tudo que alguém me fala eu vou levar puramente para o coração e para a mente. Eu vou parar e pensar sobre o que a pessoa me disse. E eu simplesmente não tenho que fazer isso, eu não posso fazer isso. Porque isso vai alguma hora me deixar doente num nível absurdo. Porque eu sei que vai ter opções que eu não vou poder ouvir, eu não vou poder colocar na minha cabeça. Seja meu mesmo ou seja de outra pessoa. Então, acaba sendo idiota e burro, eu querer ouvir ou você simplesmente levar a sério algo que não deveria. A vida não é séria. A vida não é tipo, meu Deus, um conto de fadas ou um conto de heróis pra você parar e pensar. Tipo, meu Deus, ao fim do mundo acontecendo. Não, mano, a vida é a vida. Você vai ser só mais um nessa terra e simplesmente não vai mudar em porra nenhuma quase, cara. Entenda que para pessoas mudarem a terra, ela vai ter que cometer muito crime para conseguir dinheiro e etc. Usando exemplo, claro, pode ter as pessoas boas, mas eu tô usando exemplos geralmente gerais. E eu chuto que você não vai querer isso.
Então, é algo que você tem que parar e pensar que a vida não é o que a gente pensa, o que a gente quer. Então você parar, tipo, nossa, eu tenho que fazer essa faculdade. Eu tenho que obrigatoriamente fazer isso. É simplesmente idiota. Eu não tô falando pra você não levar certos pontos dela é, a sério. Tipo, eu dei exemplo da faculdade, mas a faculdade é algo realmente sério que você tem que levar. Eu tô falando em quesito tudo. Tudo. Tipo, ela republicou um vídeo sobre dança. Isso não quer dizer que ela tá dançando pra outra pessoa. Não, caralho, é só a porra de um vídeo. E você tá puramente querendo levar pra algum lado que não é. E se você realmente tá com alguma dúvida ou for algo realmente estranho, você pode parar e perguntar. Porque você não é proibido. A gente recebeu o dom da fala da nossa evolução. Então é simplesmente idiota você não usá-la. E puramente depender da sua mente, que é algo totalmente idiota. A sua mente não é algo legal, a sua mente não é algo que vai te ajudar. A sua mente é totalmente para e contra você, em maioria dos casos, porque a sua mente vai parar e vai falar assim: "Nossa, tá acontecendo tal ato". E ela vai ficar borbulhando esse ato na tua cabeça o tempo inteiro, 24 horas, porque aconteceu uma coisa. Seja por trauma, seja por algo legal, seja assim, ela sempre vai ficar no teu ouvido, independente do que você queira. Isso é horrível para pessoas que justamente pensam demais. Por que eu tô falando pessoas que pensam demais? Pessoas que geralmente têm dependência são pessoas que pensam demais, são pessoas que vão vão ter um pensamento sempre à frente, vão ter uns cinco pensamentos ao mesmo tempo. Que é idiota, é simplesmente idiota. Você querer levar a sério esses pensamentos, sendo que você sabe que a sua cabeça não vai querer a porra do teu bem. A tua cabeça vai ser aquilo que vai te matar de forma não irônica. Você vai ficar doente, você vai ficar louco, você vai começar a pensar, tipo, caralho, e se tiver certo? E quando eu falo que ela vai te matar, eu não tô falando, tipo, ela vai me matar porque eu vou fazer tal ato. Não, isso vai acontecer porque você vai pensar tanto, 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 que você vai começar a ficar doente, você vai começar a não comer, você vai começar a se preocupar demais, sentir tanto estresse que seu corpo não vai aguentar. E você vai morrer. E simplesmente é algo que o pessoal parece não se importar, não ligar, sendo que é uma das coisas mais importantes, você tem que parar e pensar. É, o que a minha mente me ajuda e o que a minha mente não me ajuda. Se ela não te ajudar muito, você não pensa mais. Não tô falando pra desligar o cérebro e não funcionar mais. Eu tô falando pra você simplesmente parar de ouvir o que seus pensamentos falam. Porque se seus pensamentos não são organizados ou são ruins, falo isso como experiência própria, porque minha cabeça é a coisa mais louca existente. Não falando que eu penso besteira, mas tipo, se há uma situação, eu sempre vou pensar 8, 9, 15 situações diferentes dentro dessa própria situação. E eu tenho plena, plena certeza num nível gigante que se eu ouvir a minha cabeça, eu vou surtar. Igual eu surtei com esse namoro. Eu realmente surtei por ouvir puramente essa essas minhas crises e ter essa dependência. Então eu paro e penso, tipo, por que a gente para e escuta algo que nunca vai nos ajudar? E eu acho isso muito louco, porque eu nunca vi nenhuma pessoa falando sobre isso. Não sobre dependência emocional ou sobre esses assuntos assim, mas sobre o quanto a sua mente consegue te ferrar de forma não irônica se você não tá bem, se você não é uma pessoa má. Não má no caso eu falo uma pessoa ruim, mas má no caso de uma pessoa não má seria uma pessoa sem ter a lógica. Eu falei a palavra má errada, perdão. Mas uma pessoa sem estar sã,
da cabeça. E, tipo, eu penso em pessoas que realmente têm outros problemas cognitivos além disso. Imagina o quão louco é a cabeça dessas pessoas. O quão deturpado algumas ideias são. Eu não tô falando que essas pessoas não agem que nem ser humanos. Mas eu tô falando que, tipo, imagina você ter problema justamente de pensar demais. E o seu outro problema é depressão. Que seria também o meu caso, que eu tenho. Pelo menos é o que meu psicólogo fala. Eu penso, tipo, o meu caso não é tão severo, mas imagine de alguém que realmente é severo. O que a pessoa faz com essa dependência. Porque tudo que a pessoa querer fazer vai depender dela. E a mente dela já tá tão ferrada por causa da própria depressão que como que essa pessoa vai sequer agir? Como? Tipo, se terminar, o que vai passar na cabeça dela? De tão, pelo menos, deturpada que deve ser os quesitos de ideias, né? Igual eu tava citando. O quão louco deve ser pra ela segurar minimamente pra não cometer algum ato que você acha estranho ou a gente acha ruim. A gente, no caso, eu estou falando pessoas que não têm casos tão severos. Eu não tô chamando pessoas que têm depressão de loucas, mas sim de pessoas que possivelmente em sinais vão querer se livrar daquilo, né, que as mantém pulsando, para não falar outras palavras, porque eu acho que o YouTube não vai deixar. Mas é mais ou menos isso que eu quero dizer. Imagina, a pessoa justamente depende emocionalmente de alguém que não conseguiu conversar com ela direito sobre os problemas ou as coisas que ela queria conversar e simplesmente sumiu porque quis terminar daí. Como fica a cabeça da pessoa? Eu realmente penso muito nisso, porque possivelmente o meu caso de depressão pode se agravar por muitos problemas meus, pessoais, no caso. E eu tenho medo de ficar assim, se algum dia eu terminar, se algum dia eu, né, não ter essa pessoa na qual eu ainda gosto no meu lado, e o que eu vou fazer? Tipo, eu vou planejar já ter outro relacionamento, o que que eu vou fazer? Eu não sei. Então eu imagino já da pessoa severa, que já é pior do que eu. O que que ela pensa? O que que ela vai seguir? Ela vai seguir em frente ou ela vai só desistir? Então, são linhas de pensamentos que eu queria pensar, mas me dá medo de querer entender, porque isso me faz pensar em muitas pessoas a qual eu realmente já conheci que tinham esses problemas e que eu acabei abandonando por ser muito novo, já que eu acabei de completar recentemente, né, a minha maioridade. E quando eu era muito novo, eu não entendia nada sobre sentimentos. Eu era alguém muito imaturo, no quesito emocional. Então eu imagino esses problemas, as pessoas que eu causei, o quão mal eu fico por isso. Justamente pelo fato de não ter sido maduro. Claro, eu não posso me culpar, porque justamente eu era muito novo, não tinha o que eu fazer. Eu não fui ensinado em casa sobre maturidade emocional. Minha casa também não é lar que se cheire, né, naquela época. Então, é algo que eu penso muito. E a forma de lidar, pelo menos que eu achei, foi um pouco melhor, que é sobre gastar energia, né, para lidar com esses crises e surtos da própria dependência. Eu imagino para essas pessoas, né, que têm severa, pessoas que não conseguem nem sair da cama, o que elas fazem para lidar com surtos? Ou elas só aceitam eles? São dúvidas que aparecem muito forte e eu me sinto muito mal por pensar. E, e é isso, eu posso ter muito, tipo, ter bagunçado muitos tópicos. Mas é porque quando eu começo a falar, eu curto ir só explorando ideias que passam na cabeça. Eu não quis falar besteira. Se eu me expressei mal, falei algo que pega mal no futuro, eu convido pra você, né? Que possivelmente vai assistir esse vídeo. Eu espero que, né?
vai querer ouvir sobre ou falar também, comentar sobre sua ideia, o como você passou, como você superou. O vídeo não acabou, eu só tô dando um ponto extra sobre para realmente comunicar que pessoas que sofrem de dependência precisam se juntar, não no quesito namoro, mas conhecer outras pessoas que sabem realmente lidar com isso para conseguir superar e agir em um relacionamento de forma madura. Peço isso com do fundo do meu coração, como alguém que sofre e muitas das vezes não tem ninguém para sequer conversar sobre. Tipo, tendo crises, tendo qualquer coisa, eu acabo não tendo ninguém, porque eu sou uma pessoa que acaba sendo muito também introvertida, mas é muito um fato de simplesmente não conseguir fazer amizades, especialmente quando eu estou num relacionamento. Então, eu convido realmente para debater aqui nos comentários, realmente mandar alguma coisa. E é isso, eu agradeço. Agora eu vou mais pela minha experiência, falando agora, parar sobre meus questionamentos, agora falar sobre algo que eu vivi nesse último relacionamento meu, que eu não tinha antigamente essa dependência. Eu desenvolvi ela durante o relacionamento e foi algo que nem eu percebi. Claro, muitas das vezes é disfarçado por um sentimento tipo, eu quero passar mais tempo com a pessoa, eu quero conversar com a pessoa. Mas você vai vendo que cada conversa, cada coisa, cada ponto vai simplesmente transformando num ponto que você fica doente. Não de forma doente, eu falo uma forma boa, é tipo pegar uma gripe. Você vai ficando doente porque você não consegue comer sem que a pessoa saiba. Você não consegue fazer coisas sem que querer alertar alguém ou falar com alguém. Não com alguém, mas com essa pessoa na qual você, né, está se dedicando. E você começa a passar mal. E esse era o meu caso, tipo, agora, agora que a gente quase chegou ao fim. Eu sempre queria estar com ele, não estar no fato de estar fazendo companhia, mas estar no fato de saber onde ele está e o que que ele está fazendo, por causa dos ciúmes que vem justamente com a dependência e com o medo dessa pessoa justamente te abandonar. Então, eu vejo que você acaba pensando muito com essa junção dessas três coisas. Não vejo, não falando sobre outras pessoas, agora falando sobre eu mesmo. Foi o que aconteceu. Eu acabava pensando muito, tipo, eu não estou com essa pessoa. Será que ela está com outro alguém? Será que tem outra pessoa? Será que está conversando com outra pessoa? Será que ele está procurando outra pessoa? Ou será que outra pessoa chegou nele? E isso vai te corroendo, mesmo você não querendo pensar. Isso que eu falei sobre a mente. Eu não queria pensar sobre isso, eu não queria ter esse tipo de pensamento, eu não queria desconfiar. Mas eu tava tão já louco, eu já tava tão afundado na dependência que eu não conseguia fazer nada além de pensar isso 24 horas, 23 horas por dia. Eu passava o dia quase inteiro pensando só sobre o fato de possivelmente ter outra pessoa, além de eu nesse relacionamento. Muitas pessoas vão falar, tipo, mas se você pensa isso, quer dizer que, né, é intuição. Não, muitas vezes não é intuição, muitas vezes é só sua paranoia em um nível absurdo, porque você tem algum trauma, que é o meu caso, que eu tenho algum trauma, que te marcou tanto que você não consegue entender que outra pessoa também tem vida. E realmente, eu acabei indo errado, não estou me defendendo. Eu estou só explicando como foi o quesito, né, no caso. O que me fez chegar a esse ponto. E o que passava na minha cabeça naquele ponto. Então, qualquer coisa que essa pessoa postasse, qualquer coisa que essa pessoa, né, essa pessoa que eu falo, a pessoa que eu namoro, qualquer coisa, eu já ia suspeitar. Eu não conseguia ter paz, eu não conseguia curtir a minha viagem, no caso. Então, você começa a parar e perceber o quão doente você tá. E você quer começar a resolver isso. Não resolver com você mesmo, mas resolver com a pessoa, achando que há algo de errado, sendo que não há.
A pessoa só quer o tempo dela e você precisa ter o seu tempo. E você não vai conseguir, porque você sempre vai pensar em outra coisa, sempre vai estar pensando em outra pessoa, sempre vai estar pensando em traição ou abandono, porque você tem medo dessa pessoa sair do seu lado, não porque, tipo, você ama ela, mas sim porque você não vai saber seguir sem ela. Porque certas coisas da sua vida você fez por ela, e você vai parar e pensar, tipo, nossa, sem ela, o que eu faço? Que era o meu caso. Eu era assim antes. Antes da nossa briga, da nossa discussão, no caso. Hoje em dia a gente está conversando, né? Eu pedi desculpa pelos meus erros, expliquei como eu estava me sentindo. Não culpei essa pessoa, né? Deixando isso bem claro. Não culpei nada das ações, porque esse problema é meu, e somente meu, no caso, porque é algo que eu tenho que lidar e é algo que eu desenvolvi. Não tem por que eu querer envolver os meus erros justamente no parceiro, ou parceira, no caso. Então, eu começava a sentir dor física de ciúmes, sendo que na minha cabeça eu tava pensando em traição, sendo que eu sabia que não ia ocorrer essa traição. Então, a gente acaba pensando e pensando e pensando e pensando, e em vez de, mesmo que seja chato para ambos terem essas conversas, você não quer resolver realmente. Você pensa que se você resolver, você vai receber um sim, ou vai acabar tudo, ou vai tudo sendo chato, igual eu falei, né? Que querendo ou não, essas conversas são chatas. São chatas. Ninguém quer um relacionamento que o seu cônjuge, pense que você tá traindo ele. É uma falta de respeito a você. Mas eu quero que você, como cônjuge de uma pessoa que tem, entenda que ele não pensa isso porque quer. Ele pensa isso porque alguma coisa da cabeça dele louca, falo louca com base, né, comigo mesmo também, sendo um, tá fazendo ele ter essa linha de pensamento. Ele não tem porque ele quer. Ele tem porque a mente dele não tá parando por um segundo. Então, eu só peço pra que também não fique bravo com uma pessoa assim. Não pense que ela duvidar de você é porque ela quer. É porque a mente dela simplesmente não consegue parar por um milissegundo. Que foi justamente o meu caso, né? Dando exemplo, eu não estou me defendendo. Eu estou só explicando que realmente algo que melhoraria mais do que justamente brigar. Seria sentar e conversar. Que realmente sentar e conversar é a melhor coisa, a comunicação, que é a chave de qualquer relação. Voltando, né, ao tema, que é sobre como eu estava me sentindo, no caso, com essa dependência, é simplesmente horrível. Tudo eu queria essa pessoa em volta, tudo eu queria uma resposta dele, tudo eu queria que ele me falasse, tudo eu queria ter, eu queria saber antes, tudo eu queria entender tudo e saber tudo sobre ele num ponto que não era normal. Que uma coisa é você querer saber sobre a pessoa que você namora, outro ponto é você simplesmente ser lunático por essa pessoa. Então, é algo que você acaba parando e pensando num nível absurdo que, tipo, você percebe que realmente você tá agindo igual um doente. Porque dependência emocional é uma forma de doença. É... E você só não repara. A pessoa que tem que realmente ajudar é a pessoa parceiro ou parceira. Porque você não vai reparar, só vai reparar que tem dependência quando vocês brigarem pela dependência. E você chega nesse ponto já é tarde demais. Porque quer dizer que o parceiro já tá ficando louco. Não louco num jeito tipo, ah, é só esperar que melhora. Não, é um louco que possivelmente ele também deve estar ficando doente por causa da sua obsessão. Então, algo que realmente vocês têm que parar e conversar muito sobre é dependência. E eu peço encarecidamente para as pessoas que não têm dependência e caírem nesse vídeo para ouvirem ou entender ou só tipo passar um tempo. E você tem alguém que tem essa dependência por você ou algum amigo próximo que tenha dependência, você faça isso por ele. Porque
Mesmo ele não querendo ter, ele acaba tendo. Eu não queria ter dependência. Eu não queria ser uma pessoa dependente. Que nem eu citei. Eu queria ser uma pessoa realmente que soubesse lidar com o fator de nada. E você só percebe quando tá no fundo do poço. Que foi o meu caso. Eu só percebi 2 dias atrás. Que foi como quando tivemos a nossa pior briga. Então, converse com essa pessoa. Mostre uns fatos pra ela que fala assim, pô, isso daqui mostra que você tem essa dependência. E faça ele entender que é errado, é ruim, não é nojento. Porque não é a pessoa, como eu disse, não é a pessoa que controla isso. É algo triste. É você depender da sua vida inteira de uma única pessoa. É algo triste, é algo deplorável em minha visão. E eu não tô falando isso porque, tipo, você tá falando isso porque agora você tá superando. Não, eu tô longe de superar a minha própria dependência. Eu ainda fico lunático por qualquer notificação dessa pessoa. Claro, como eu disse, estamos conversando, no caso. E eu estou tentando tratar isso de uma forma, claro, ainda mais difícil porque eu não tenho ninguém pra sentar e conversar. Eu tô tendo que tratar isso sozinho. E eu não tenho muita condição para justamente pagar um psicólogo. Então, se você, como amigo, realmente se importa com essa pessoa, senta e conversa com ela. Faça ela entender que dependência é algo horrível para ambos. E ele vai ficar doente num nível que ele vai passar a comer, sei lá, de 3 refeições, uma. Porque sem querer ele falou algo para essa pessoa, e essa pessoa magoou, essa pessoa ficou magoada e ele ficou surtado por ter magoado a pessoa que ele ama. Em vez dele ir lá só pedir desculpas e seguir a vida, que seria o certo. A vida se resolve justamente com desculpas. Que é por isso que essa palavra existe. Você se desculpar, você entender que errou e demonstrar verbalmente que entendeu esse ponto. Então, pessoas, e vocês, pessoas que têm dependência e perceberam que têm dependência, vão atrás de uma pessoa para você sentar e conversar. Seja uma pessoa imparcial. O que eu quero dizer com isso? Não fale só o erro da pessoa que você está junto. Fale os seus e fale muito bem. Fale explicando, tipo, pô, eu errei em tal, 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 tal ponto, errei em outros pontos, pô, eu fiz essa maldade sem querer, eu acabei fazendo assim, me senti assim. Você vai explicar toda a situação. Porque, primeiro, você sabe que tá com dependência, então você sabe que você já tá errado. E a dependência simplesmente vai fazer você sentir pior ainda por esses erros. Então, pra você é algo gigante, tipo, passei 5 horas sem responder. Não porque eu quis, mas sim porque, sei lá, eu acabei esquecendo de mexer no celular. Pra uma pessoa, tipo, pra você que tem dependência, meu Deus, essa pessoa vai me largar. Essa pessoa vai brigar comigo. Essa pessoa vai surtar, vai querer terminar. Pra outra, é simplesmente, nossa, ela vai entender o seu ponto. Ela vai responder um tá bom. Foi errado, foi, mas não foi o fim do mundo. É só não respondeu. E tá tudo bem. Então, você parar e querer conversar com uma pessoa que seja totalmente imparcial a você é simplesmente uma das melhores coisas que você pode fazer e buscar tratamento, seja com psicólogo, seja com um psiquiatra, se precisar tomar remédio, no caso, né? Tome, porque remédio não é aquilo que pessoas falam, não demonizem remédio para justamente tratamento psicológico. Claro, há alguns que vão te fazer mal, e esses você tem que realmente parar, porque você não pode parar sua saúde para tratar certos pontos. Mas se não faz mal, você não para, porque é algo que realmente você tem que continuar. É algo que você não pode parar de nenhuma forma. É justamente esse tratamento que você precisa. Então, a média desse vídeo, que né, é algo mais desabafo mesmo, que eu tô fazendo,
E eu vou fazer outros, no caso, cada um vai ser sobre um sentimento na qual eu sinto ou tenho. É muito sobre como eu penso que seria o certo. Por isso que eu falei anteriormente sobre comentar ou seguir para ver se realmente faz sentido o que eu estou falando para vocês no futuro, para vocês têm razão, o que vocês escolherem no caso, né? Para mim é muito mais desabafo. Aqui do canal, né, que eu vou criar, vocês vão ser muito mais um desabafo e formas que eu falo. Claro, os vídeos vão melhorando no caso, né? Eu vou falando mais solto, quando me acostumar mais, eu vou me soltando mais. Porque, que nem eu disse, eu sou uma pessoa muito introvertida. Então, pra mim, criar um vídeo igual esse tá sendo uma tortura. Mas eu preciso passar por isso. Não que eu queira ser alguém super mega hiper famoso, mas sim pra eu entender que zona de conforto não é algo que eu possa ficar. Sendo vídeo, sendo dependente, seja, seja uma pessoa. Eu não posso permanecer no mesmo canto. Eu tenho que sempre estar buscando algum tipo sequer de evolução. E a evolução na qual eu estou buscando agora é puramente aprender a me soltar para justamente ter mais pessoas para conversar. Não de forma assim, mas seja amigos, sejam pessoas que se importem em trocar um papo filosófico ou sobre sentimentos, igual eu estou fazendo aqui. Seja qualquer sentimento que seja importante realmente. Não é que eu sinta necessidade, mas é algo que eu acho realmente importante para todos, que é sentar e ter essa pessoa para conversar, ou ter outras pessoas para conversar, que é algo que eu quero e que é algo que eu estou planejando no caso. Então, eu vim realmente só sentar e conversar no caso. Sentar, dar uma jogada igual, né? Dá pra ver. E eu queria muito mostrar esse ponto de vista meu, como alguém que está passando por isso e está sofrendo as consequências pelo fato de ter terminado, entre aspas, o namoro. Terminado, entre aspas, digo porque estamos tirando um tempo, no caso. É, eu vim puramente só explicar e desabafar o que são cada sentimento que eu sinto e como eu penso que não é certo de agir, mas algo que você pode tentar agir, caso você queira também, né, se tratar dos seus problemas, igual eu tô tentando fazer. Você pode gastar energia, você pode brincar com algo, ou a opção a melhor opção para você é sentar e conversar, seja com alguém imparcial, como eu disse e citei, seja com algum profissional, seja com qualquer pessoa. Sente e converse. Você abrir os seus sentimentos para alguém é a coisa que você mais deve buscar a qualquer custo, seja surtando, seja não surtando, seja algo bom, algo ruim. Sempre busque bater um papo, conversar, entender o que o outro sente e o que você sente, porque muitas conversas vão fazer você realmente entender o que você sente, ou o verdadeiro peso das ações e consequências na qual você está tendo, no caso. Que nem um exemplo, é justamente essa dependência. Eu via como algo muito único. Eu sempre vi algo como algo muito difícil alguém querer. Não querer, não digo alguém ser, mas é algo que simplesmente eu pensava que poucas ou mínimas pessoas sofriam. Que é algo que claramente é errado, essa linha de pensamento. Depois que eu bati um papo com muitas pessoas. Então, é mais ou menos isso que eu queria falar. Muito obrigado por escutarem e tudo mais.